Bom dia, alunos de Fundamental 1. Vamos a mais uma aula. A aula desta semana tem como tema, vou colocar para vocês verem, tema da nossa aula, quiálteras, certo? Aqui, ó. Vamos falar hoje sobre quiálteras, tá? Vou trazer aqui mais para frente para vocês verem com nitidez. Vou ver aqui. Vocês verem com nitidez, tá? Então vamos falar sobre quiálteras, né? E falando sobre quiálteras, nós vamos ver primeiramente a definição, tá? Aqui, ó, a definição de quiálteras, certo? O que são quiálteras, tá? O que são as quiálteras? Bem, quando as unidades de tempo e de compasso são subdivididas em grupos de notas, certo? Quando elas são subdivididas em grupos de notas e esses grupos são alterados na quantidade de notas que os compõem, tomam o nome de quiálteras, né? Então vamos aqui ao exemplo, né? Aqui no compasso 2/4, eu tenho como unidade de tempo a semínima, certo? Eu tenho como unidade de tempo a semínima, tá? Então, a definição diz aqui que quando as unidades de tempo e de compasso, o que é a unidade de compasso? A unidade de compasso é a figura que por si só preenche o compasso, né? Então, no compasso 2/4, qual é a figura que por si só preenche um compasso inteiro? Então, se é 2/4, eu vou precisar de 2 tempos em cada compasso. Então, qual é a figura que preenche por si só um compasso inteiro? Se você falou que é a mínima, então está certo. Então, a mínima sozinha preenche um compasso inteiro, certo? Então, a mínima é a unidade de compasso. E a semínima, isso nesse compasso 2/4, tá? E a semínima, então, é a unidade de tempo. Então, diz aqui na definição que quando as unidades de tempo e de compasso são subdivididas em grupos de notas, por exemplo, a semínima pode ser subdividida em grupos de 2 ou em grupos de 3 notas, né? Ou em grupo de 4 notas, certo? E esses grupos são alterados na quantidade de notas que os compõem, tomam o nome de quiálteras, certo? Então é quando eu pego, digamos, a unidade de tempo e subdivido, formando grupos de notas, tá? Então, vamos lá, só com um exemplo que a gente vai entender, né? Então vamos pegar aqui a unidade de tempo, que é a semínima. A unidade de tempo. Aqui eu tenho. Se eu tenho a semínima, então eu tenho duas. Se o compasso é 2/4, então eu vou precisar de 2 semínimas, certo? De 2 semínimas. Muito bem. No próximo compasso, eu vou fazer primeiramente a divisão normal, representando aqui a primeira semínima, eu vou fazer a divisão normal, 2 colcheias, ok? Isso aqui é uma divisão normal. Da primeira semínima, eu peguei e fiz uma divisão normal, tá? Então, a divisão normal, uma semínima, vale 2 colcheias, ponto, né? Essa é a divisão normal da semínima. Agora, eu vou fazer a divisão alterada, certo? Ao invés de colocar 2 colcheias, eu vou usar 3 colcheias. Eu vou alterar esse grupo de nota aqui. Então, quando eu altero esse grupo de nota, eu tenho o que nós chamamos de quiálteras, certo? Vamos lá. Então, a segunda semínima eu vou alterar dessa seguinte forma. Em vez de colocar
duas notas, eu vou colocar 3. Ó. Ou seja, em vez de 2 colcheias, eu vou colocar 3 colcheias. Então, a segunda semínima eu alterei. Aí, eu vou colocar um número ou aqui, ou aqui. Tá? Então, toda vez que for que altera, você vai observar que vem um número. Eu vou falar isso daqui a pouco. Né? Não vou me adiantar muito, não. Então, aqui eu tenho o grupo divisão normal, aqui eu tenho a divisão alterada. Se eu tenho a divisão da semínima alterada, em vez de 2, eu tenho 3, então aqui eu tenho o exemplo de uma que altera. Então aqui eu tenho que alteras, certo? Se elas são aumentativas ou diminutivas, a gente vai saber daqui a pouco, tá? Muito bem. Vamos a outro exemplo aí, né? Eu sei que uma semínima é igual a 4 colcheias. Deixa eu fazer aqui uma outra pauta, tá? Eu sei que uma semínima é igual a 4 semicolcheias, certo? Então, vou fazer a divisão normal aqui. Em vez de uma semínima, eu vou usar 4 semicolcheias, tá? Pronto. Aqui continuando, é como se eu estivesse continuando. Então, aqui eu vou usar 4 semicolcheias. Isso aqui é uma divisão normal, porque uma semínima é igual a 4 semicolcheias. Opa, faltou aqui, ó. Pronto. Uma semínima é igual a 4 semicolcheias. Próximo aí para vocês verem melhor. Né? Muito bem, uma semínima é igual a 4 semicolcheias. Essa é a divisão normal. Em seguida, eu vou fazer a divisão alterada. Tá? Então, em vez de 4, eu vou usar... Deixa eu ver aqui, se continua aqui. Aí, para a segunda semínima, eu vou alterar. Eu vou fazer uma que altera aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou usar 5 semicolcheias em vez de 4. Ok? Eu vou usar. Então, aqui eu tenho a divisão normal, que uma semínima vale 4 semicolcheias. Aqui eu tenho a divisão alterada. Então, aqui a ocorrência de quê? De que alteras, certo? Então, quando você observar 3 no lugar de 2, ou 5 no lugar de 4, tá? Então, você vai perceber que isso daí é que altera, certo? Não é a divisão normal da nota, tá? É uma que altera, certo? Muito bem. Então, vamos para a unidade de compasso agora, né? Eu falei sobre unidade de tempo e unidade de compasso, tá? Por quê? Porque as duas, né? As duas podem ser usadas. Olha aí a definição. Quando as unidades de tempo e de compasso são subdivididas em grupos de notas e esses grupos são alterados na quantidade de notas que o compõem, tomam o nome de quiálteras, certo? Então, ou seja, eu posso subdividir tanto a unidade de tempo quanto a unidade de compasso, certo? Eu vou apagar aqui para fazer essa divisão agora da unidade de compasso, tá? Então, qual é a unidade de compasso do compasso 2x4? É exatamente a mínima, tá? Exatamente a mínima. Então, vamos lá. Fazendo aqui a pauta. Então, agora, primeiro exemplo, nós utilizamos a unidade de tempo. Agora vamos utilizar a unidade de compasso. Uma mínima, certo? Uma mínima preenche o compasso inteiro, já que o compasso é 2x4, certo?
Então, uma mínima preenche um compasso inteiro. A figura que preenche sozinha um compasso inteiro é o que nós chamamos de unidade de compasso. Muito bem. Então, na regra das quiálteras, eu posso subdividir a unidade de compasso. Então, eu vou fazer a subdivisão normal. Uma mínima é o equivalente a 2 semínimas. Aqui. No próximo compasso, eu posso fazer, então, a divisão com quiálteras. Tá? Ao invés de 2 semínimas, eu vou usar 3. Tá? 3 semínimas. Certo? Então, aqui eu tenho o exemplo de uma quiáltera. Certo? Opa! Também, uma mínima, que nós estamos falando aqui da unidade de compasso agora, né? Uma mínima vale 4 colcheias. Então, vamos fazer na próxima aqui a divisão normal. 4 colcheias. Quatro colcheias. Continuar aqui embaixo. Muito bem. Na próxima divisão, eu vou então fazer a subdivisão da mínima, agora com quiálteras. Então, no lugar de 4 colcheias, eu vou usar 5. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 colcheias. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, aqui eu tenho o quê? Um exemplo de quiálteras. Certo? Muito bem. Então, isso aí são exemplos de quiálteras, tanto com a unidade de tempo, quanto com a unidade de compasso. Agora, usa-se colocar sobre o grupo de quiálteras o número de quantidade de figuras que compõem a divisão alterada. Né? O que é isso? Por exemplo, no caso da unidade de tempo, que é a semínima, a divisão normal são 2 colcheias, porque uma semínima vale 2 colcheias. A divisão alterada são 3 colcheias. Então, essa divisão alterada, costuma-se colocar um número sobre essa divisão alterada. No caso de 3 quiálteras, eu vou colocar o número 3. Tá? Então, e sobre esse número, é comum colocar-se uma chave. Certo? Assim, ó. Sobre esse número é comum colocar-se uma chave. Tá? Outra coisa, abrangendo todo o grupo de notas de uma ou uma pequena ligadura. Então, sobre esse número é comum colocar-se uma chave sobre o grupo de notas, né? Ou uma pequena ligadura. Por exemplo, aqui, né? Vamos lá. Aqui. Ou uma pequena ligadura. Tá? Então, se são 3, eu vou colocar o número e uma pequena ligadura. Certo? Porém, essa notação é prescindível. Ou seja, há situações em que elas vêm assim, ou com essa chave, ou com essa pequena ligadura, ou vem apenas o número. Então, essa notação não é imprescindível, certo? Essa notação não é imprescindível, ela é prescindível.
Ou seja, é opcional. Eu posso colocar ou simplesmente coloco apenas o número, tá? Correspondente à divisão. Então, se essa divisão for 3 substituindo 2, eu vou colocar o 3. Se for 5 substituindo 4, eu vou colocar 5 apenas, certo? Então, voltando aqui para o 4, né? Para vocês verem. Até sair um pouco de cena. Olha aí, tá? Então, eu posso colocar, ignorar a chave ou a ligadura, a pequena ligadura, e colocar apenas o número, certo? Então, ela diz aqui, ó, sobre esse número, ó, é comum colocar uma chave abrangendo todo o grupo de notas ou uma pequena ligadura, não sendo, entretanto, imprescindível esse pormenor, né? Então, o que a autora está querendo dizer com isso? Que você pode colocar ou não, mas o importante é colocar o número, tá? Para indicar que aquilo ali é que altera. Não é a divisão normal, é a divisão alterada, certo? Muito bem. Então, outra observação aqui que ela faz. As quiálteras podem ser também classificadas por figuras de diferentes valores, tá? Ou ainda por valores de som e pausas entremeadas, ou seja, um entre outro, né? Então aqui ela dá um exemplo. Vamos lá, vamos usar esse exemplo. Então, em outras palavras, as quiálteras podem também ser constituídas por figuras de diferentes valores, ou seja, eu posso usar a colcheia, mas posso usar outra figura de diferente valor, contanto que dê o mesmo valor, né? Olha só, que somadas, né, dê o mesmo valor. Então vamos aí a alguns exemplos. Deixa eu ver aqui o horário. Tá, 17 minutos. Vamos aí a alguns exemplos. Então elas podem ser usadas com figuras diferentes, certo? Não apenas com a mesma figura, tá? Mas com figuras de diferentes valores, né? Muito bem. Vamos aí a um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Aqui eu tenho uma quiáltera, né? Está sendo usado 3 no lugar de 2. Então, aqui é como se a semina estivesse subdividida em 2, certo? Como se fosse 2 colcheias, como se fosse isso aqui, ó. Como se fosse 3 colcheias, certo? Mas elas podem vir assim também, tá? Então, cuidado. O importante é você observar, tá? É você observar se é quiáltera. Se for quiáltera, ela vem com o número entre elas, certo? Observar isso aí, tá? Mas são figuras de diferentes valores, tá? Então, como ela diz aqui, elas podem também ser constituídas por figuras de diferentes valores, certo? Aqui eu tenho a semínima, aqui eu tenho uma colcheia. São figuras de diferentes valores, tá? Outro exemplo aí. Deixa eu tirar aqui. Aqui, por exemplo. Aqui eu tenho duas semicolcheias. Aqui eu tenho colcheia, semicolcheia e colcheia de novo, tá? Então aqui, ó, nessas duas semicolcheias eu tenho
De um lado eu tenho colcheia, do outro lado colcheia, mas aqui eu tenho duas semicolcheias. Então isso significa o quê? Figuras de diferente valor, tá? Figuras de diferente valor, certo? Diferentes valores, né? De valores diferentes, certo? Então aqui, né, tá? Constitui uma quiáltera, certo? Então não necessariamente as quiálteras possuem os mesmos valores. É por isso que a gente tem que prestar atenção quando estiver tocando, para saber se aquilo ali é quiáltera, certo? Então há duas espécies de quiálteras. Vamos lá. As aumentativas e as diminutivas, tá? Então, tipos: aumentativas e diminutivas. Então elas podem ser aumentativas ou diminutivas. Quando é que elas são aumentativas? Tá? Então vamos lá. As aumentativas são aquelas que alteram para mais a quantidade estabelecida pelo signo, né? Mas na verdade aqui é o sinal do compasso. Tá? Então, as aumentativas são aquelas que alteram para mais a quantidade estabelecida pelo sinal do compasso. Exemplo. Vamos lá. Elas alteram para mais, olha só. Então, por exemplo, a divisão normal de uma semínima, né? Vamos pegar aqui a unidade de tempo semínima no compasso 2/4, né? A unidade de tempo, que é a semínima. Então, uma semínima, 2/4, duas semínimas aqui. Uma semínima, ela é igual a duas colcheias, né? Ela é igual a duas colcheias. Mas, na divisão de quiálteras, essa divisão vai ganhar mais uma figura, vai ganhar mais uma colcheia. Então aqui. Então são 3 no lugar de 2, certo? Aí vem um 3 aqui, né? Opa. Esse número tem que constar. Então aqui, dessa divisão para essa, não aumentou uma figura? Então aqui eu tenho uma quiáltera aumentativa, certo? Então são aquelas que alteram para mais, ou seja, elas aumentam mais, colocam mais figuras do que na divisão normal, certo? Muito bem. As quiálteras aumentativas se subdividem em 2 grupos. As quiálteras regulares e as irregulares, certo? Muito bem. Então, quais que são quiálteras regulares? Tá? Então, anotem aí, né? São regulares as que contêm no grupo normal de figuras mais a metade. Vou repetir de novo, tá? São regulares as que contêm no grupo o número normal de figuras mais a metade. Será sempre um grupo de número par, ok? Será sempre um grupo de número par, com exceção do grupo de 3 quiálteras, que é ímpar e regular, certo? Então, só o número de 3 figuras vai ser regular, porque é exceção à regra, tá?
Mas as regulares será sempre um grupo de número par, com exceção do grupo de 3 quiálteras, que é ímpar e é regular, certo? Então vamos lá, vamos aos exemplos aqui, né? Das quiálteras regulares, ok? Deixa eu colocar aqui, fazer novamente outra quiálteras regulares, tá? Então, as quiálteras regulares são aquele grupo, né, que contém no grupo o número normal de quiálteras, certo? Ou de figuras, né, o número normal de figuras, melhor dizendo, mais a metade, tá? Então, outra observação, será sempre um grupo de número par. Será sempre um grupo de número par, tá? Com exceção do grupo de 3 quiálteras, que é ímpar, né? E é regular também, apesar de não ser par, certo? Com exceção do grupo de 3 quiálteras, tá? Então, vamos lá. Divisão normal. Vamos fazer aqui, ó. Uma divisão normal. Digamos vamos pegar aqui uma semina, né? A divisão normal são 2 colcheias, tá? Divisão normal, 2 colcheias. Ok? Agora, com as quiálteras, né? Quiálteras aumentativas vai ser isso aqui. Dois mais 1 igual a 3, né? Então tá aí, 3, né? 3 colcheias ao invés de 2. Muito bem. Então, essas são quiálteras aumentativas. Agora, a única exceção é essa aqui, tá? Que elas são de 3, mas na verdade elas continuam sendo regulares. Agora as outras todas devem ser par. Então vamos aí a um outro exemplo. Vou ver se eu consigo encaixar aqui. Divisão normal. Vou fazer aqui. Vamos pegar aqui as semicolcheias agora, tá? Divisão normal, uma semínima vale 4 semicolcheias. Essa é a divisão normal. Pronto. Agora, divisão em quiálteras. Então, para elas serem regulares, elas vão ter que ter, ao invés de 4, 6 figuras, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então aqui eu tenho um exemplo de quiálteras. Aí eu vou colocar o númerozinho, né? A chave ou a ligadura, tá? Muito bem, aqui eu tenho um exemplo de quiálteras regulares, tá? Quiálteras regulares. Então, com exceção das quiálteras de 3 notas ou de 3 figuras, né? As outras quiálteras todas têm que ser de número par, certo? E não ímpar, para elas serem regulares, ok? Bem, agora vamos às quiálteras irregulares. São irregulares os grupos de número ímpar e os de número que não preencham
a divisão estabelecida nos exemplos anteriores, ou no exemplo anterior, né? Por exemplo, se eu tiver 7 aqui no lugar de 6, então elas vão ser quiálteras irregulares, tá? Porque a divisão normal seriam 6, para ela ser regular, né? Mas se ela tiver 7 figuras aqui, representando apenas uma semínima, digamos, então são quiálteras? São, mas elas são irregulares, porque são de número ímpar, ok? Então é bem fácil você entender isso. Se tiver 5 no lugar de 4, são quiálteras irregulares, tá? Então são irregulares os grupos de número ímpar, ok? Número ímpar. E os de número par que não preencham a divisão estabelecida no exemplo anterior. Por exemplo, no de número par também, tem que ter cuidado, né? Aqui eu tenho, nessa divisão aqui, eu tenho 6 semicolcheias, certo? Mas se aparecerem 8 aqui, 8 semicolcheias, eu tenho quiálteras irregulares. Eu tenho aqui o exemplo de quiáltera irregular. Ou se forem 10, é número par? É, mas é um número diferente dessa divisão normal, tá? Porque para ser quiáltera eu tenho que ter um número ímpar, aliás, um número par, né? Ao invés de 4 eu vou ter 6. Mas se eu tiver 7, ela vai ser irregular. Se eu tiver 8, ela vai ser, mesmo sendo par, ela vai ser, mesmo sendo número par, né? Ela vai ser irregular. Se eu tiver 10 quiálteras, mesmo sendo par, ela vai ser irregular, certo? Então, ela é um grupo são grupos ímpares, tá? Ou par que não correspondem a uma divisão normal, certo? Muito bem. Agora vamos falar sobre quiálteras. Eu estou correndo um pouquinho para poder a gente terminar, mas vocês podem ler melhor. São 32 minutos aqui, né? Eu vou falar rapidinho aqui sobre as quiálteras diminutivas, tá bom? Porque se o vídeo ficar muito longo, aí fica difícil para converter. Vamos lá então. Quiálteras diminutivas, eu vou falar um pouquinho rápido, mas vocês leem com bastante interesse aí e tal, gastem bastante tempo lendo direitinho a apostila para vocês entenderem melhor. Olha só. Para finalizar ainda sobre quiálteras aumentativas, ela coloca uma observação aqui, ó. Usam-se quiálteras aumentativas quando a figura que serve de unidade para preencher o número de quiálteras é uma figura simples, não pontuada. Então é importante a gente saber disso aí, tá? As quiálteras aumentativas você vai usar com figuras simples, ou seja, de compassos simples, tá? E não de compassos compostos, certo? Então, se for uma figura pontuada, então as quiálteras não vão ser usadas de forma aumentativa, tá? Então a observação que ela deixa aqui: usam-se quiálteras aumentativas quando a figura que serve de unidade para preencher o número de quiálteras é uma figura simples e não pontuada. Se for pontuada, essas quiálteras não poderão ser aumentativas. Vamos falar então agora sobre quiálteras diminutivas, tá? Quiálteras diminutivas. São quiálteras diminutivas. Vamos lá, eu vou ler rapidamente a coisa que ela dá aqui para explicar para vocês depois. Ó, são aquelas que alteram para menos a divisão normal, tá? E elas só podem ser usadas, tá aqui para vocês. Elas só podem ser usadas com compassos compostos. Elas vão ser usadas com figuras pontuadas, tá? Então ela fala aqui, ó, são aquelas que alteram para menos a divisão normal, tá? Elas, em vez de alterar para mais, como no caso das aumentativas, elas vão alterar para menos, por isso são diminutivas. E elas só vão poder ser usadas com compassos compostos, certo?
Então vamos lá ao exemplo. Olha só, compasso 6 por 8. Rapidinho aqui, eu estou correndo já. Compasso 6 por 8. Então a divisão normal seria isso aqui, ó. Cada seria uma figura pontuada aqui, uma mínima pontuada, uma semínima pontuada, né? Então seria uma divisão ternária. Essa é a divisão normal, certo? Essa é a divisão normal. Aqui eu tenho uma quiáltera. Aliás, aqui eu tenho, desculpe, aqui não tem quiáltera ainda não, né? Aqui eu tenho a divisão normal. Aí ela vai alterar para menos, certo? Então tá aqui, ó. São aquelas que alteram para menos a divisão normal. Então a divisão normal é essa. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. 6 por 8, né? Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Com a quiáltera eu vou ter isso aqui, ó. Eu alterei para menos. Aí vem o número 2 aqui, né? Alterei para menos. Então, quiáltera é diminutiva. Porque a divisão normal é tá, 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 tá. Agora, tá, 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 certo? Então, aqui eu fiz uma quiáltera diminutiva. Aqui eu tenho um exemplo de quiálteras diminutivas, tá? Muito bem, então ela é usada nos compassos compostos, certo? Que tem divisão ternária. Então a divisão normal são 3 figuras. E aí nas quiálteras, se eu aplicando a quiáltera aqui, vai ser uma quiáltera diminutiva. Ao invés de 3 figuras, eu vou ter apenas 2, certo? Muito bem. As quiálteras diminutivas são usadas nas unidades ternárias, ou seja, eu até falei isso aqui, né? Figuras pontuadas. Então são unidades ternárias. A unidade de compasso dos compassos ternários simples. A unidade de tempo de compassos compostos e a unidade de compassos compostos, certo? Então, ela só vai poder ser usada em compassos simples nas unidades dos compassos ternários simples, certo? Essa é a exceção, tá? Apenas nos compassos ternários simples, porque tem divisão ternária, né? Ao invés de 3, eu vou usar apenas 2 colcheias, no caso da semínima, né? A divisão normal seria tá, tá, tá. Ao invés disso, tá, tá, certo? Tá, tá, e etc, tá? Então, somente isso, tá? Nos compassos simples de divisão ternária. Muito bem, e o restante só em compassos com notas pontuadas, certo? Então, são unidades ternárias. A unidade de compasso dos compassos ternários simples, a unidade de compasso, viu? Não é a unidade de tempo, tá? A unidade de tempo dos compassos compostos, tá? E a unidade de compassos dos compassos compostos também, certo? Então, observem isso aí, tá bom? Observem isso aí. Aqui, ela dá os exemplos. Infelizmente, eu não vou mais poder, porque já são 38 minutos, a gente já está muito adiantado, tá bom? Mas dê uma olhada nessa parte daí, que ela fala sobre as unidades de compasso em cada compasso. Divisão ternária dos simples, e aí unidade de tempo dos compassos compostos e unidade de compasso dos compassos compostos também, ela dá os exemplos aqui. E aí depois vocês façam os exercícios, tá bom? E me enviem no grupo. Então, tchau, tchau, até a próxima aula.